Salve pessoal! Estamos de volta para o segundo vídeo do canal. No final do vídeo anterior eu expliquei para vocês que é muito importante a gente guardar esses diamantes que o jogo nos dá no início, porque eles vão ser essenciais para a gente ir mais adiante no jogo. Porque nós vamos precisar refinar a nossa composição com personagens de nível de estrela mais elevados, então a gente vai ter que se virar do jeito que a gente pode no início. Mas para saber o que a gente vai buscar no futuro, a gente tem que entender o que é uma comp forte e como ela sinergiza bem entre si. Porque o ideal não é só você ter 5 personagens fortes, mas 5 personagens que se complementam. Então, para quem está começando, está nos primeiros dias, normalmente o primeiro time que tu forma são os 5 cavaleiros de bronze originais da série. Então eu vou entrar aqui na formação de equipe para vocês verem e como vai fazer sentido essa explicação que eu vou fazer para vocês, certo? Então os personagens originais da série é o Shun, Yoga, o Seiya, o Ikki e o Shiryu. Perfeito? Então, presta atenção que na ordem que você vai clicando, os personagens vão indo automático, certo? Existem 5 classes de personagem, que é o tanque, como o Shiryu, que são os guerreiros, que eles servem tanto para dar dano quanto para tancar. É óbvio que eles não vão dar tanto dano como um assassino, que é a terceira classe, mas eles também vão ser bem mais resistentes e também não vão ser tão resistentes quanto o tanque. Então são um personagem de meio termo. Eles servem tanto para a linha de trás quanto para a linha da frente. Perfeito? Então, se eu fosse montar essa comp aqui, como eu montaria ela? Primeiro de tudo, o tanque vai na frente, certo? O Shiryu, ele é um personagem que ele é o melhor personagem que você recebe no início do jogo. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês os atributos do Shiryu, tá? O especial dele dá 450% dano de ataque, que é um valor muito alto, para apenas um inimigo, e também deixa ele stunado por 2 segundos. Tu lança ele ao ar, durante esses 2 segundos ele não está atacando a tua equipe, não tá causando nenhum problema para ti. Então, ele não apenas é tanque, mas ele também impede que o inimigo que ele ataca cause dano em outros personagens da tua equipe. Perfeito? A segunda habilidade dele, Escudo do Dragão. O Shiryu levanta o escudo, aumentando a sua defesa em 40%. Então, por ele ser da classe tanque, ele já tem mais vida e armadura que outros personagens. E aí ele tem mais uma habilidade que reduz todo o dano dele por 40%. E para completar a terceira habilidade dele, ele, ele tem uma passiva que aumenta a sua vida máxima em 25%. E enquanto ele estiver vivo, a metade desse valor vai para a tua equipe inteira. Então, só por tu ter o Shiryu na equipe, 12,5% da vida do Shiryu vai ser adicionada na vida de cada personagem enquanto o Shiryu estiver vivo durante o round. Então tu vê que ele é um personagem que ele funciona muito bem. Depois eu vou fazer uma explicação só sobre ele e mostrar por que ele é tão importante no início. Mas então começamos com o nosso tanque. O Shiryu, enquanto ele está com o escudo levantado, ele não ataca. Então ele é o personagem da nossa equipe que vai ter o menor dano, certo? Então agora nós temos 2 causadores de dano principal, que é o Seiya e o Ikki. Perfeito? O Seiya, ele tem uma sinergia muito interessante com essa equipe original, pelo seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui. O Seiya é um dos poucos personagens que ele tem um combo quando ele tem um outro personagem na equipe. Por exemplo, se você tiver o Seiya e o Yoga na equipe, quando o Seiya ulta, em vez de pegar 3 inimigos, ele vai pegar 5. E além disso, o Yoga vai stunar eles. Então tu vai ter um controle de grupo extra e mais de 60% de dano extra na tua ultimate por tu ter o Yoga na equipe, certo? E lembra que o Shiryu, quando ele ulta, ele toca o cara pra cima.
Então, a segunda habilidade do Seiya é combo com o Shiryu. Ó, Seiya salta e dá um chute voador em um inimigo, causando dano igual a 330% do dano de ataque. A terceira habilidade do Seiya faz com que ele use a segunda. Então, ó, quando qualquer inimigo for lançado ao ar, como por exemplo quando o Shiryu ulta, Seiya logo vai soltar um ataque de Pegasus contra ele. Então, se tu tem um personagem que toca um adversário para cima, você automaticamente vai usar a sua segunda habilidade. Então, um personagem que toca pro ar o inimigo, comba com Seiya. Então é isso que tu tem que estar pensando na hora que tu tá vendo as habilidades dos teus personagens novos. Como que eu vou fazer o maior uso do personagem, certo? Porque ó, o Seiya sozinho ele não toca pro ar. Então se tu não tiver ninguém na tua equipe que toca o inimigo pro ar, a passiva do Seiya não conta. Então tu pode ver que ele acaba sendo um personagem muito pior. Então se tu tem 2 ou 3 personagens que conseguem tocar pro ar, então a passiva é mais forte ainda. Então um personagem que isolado ele é muito fraco, ele pode se tornar muito melhor se tu colocar ele na equipe certa. Perfeito? Depois disso nós temos o Ikki. Deixa eu pegar o Ikki aqui para vocês. O Ikki ele é basicamente tão tanque e dá tanto dano quanto o Seiya, só que ele tem um diferencial. A terceira habilidade dele faz com que ele reviva uma vez por luta com 40% da vida. E enquanto ele tá. Depois que ele revive, ele fica imune por dano por 2 segundos. E o Seiya ele não tem uma habilidade que deixa ele imune. Então, se tu tem 2 personagens que tu pode colocar ou na frente ou atrás, obviamente tu vai colocar o que tem mais resistência na frente e tu vai deixar o Seiya atrás, até porque ele comba com a equipe, então é melhor que o Seiya fique vivo o mais tempo possível. Depois disso a gente tem o Yoga. O Yoga, o serviço dele basicamente é dar dano em área e stunar, congelar os inimigos. E o Shun, ele vai aumentar a defesa da equipe inteira e vai curar também a linha de frente. Então tu vê que esse aqui é o primeiro time que a gente começa, só que a gente está tão ansioso para conhecer novos personagens que a gente acaba trocando. Quando tu vai fazer o teu primeiro gacha, tu vai lá, tu ganha um Cavaleiro de Prata ou um personagem com 4 estrelas e tu te anima e quando vê tu troca, sabe? Só que tu tem que ver até onde compensa tu trocar um personagem ah, quando o teu personagem que tu vai tirar ele tem uma sinergia boa com a equipe, entende? Todos esses personagens aqui eles são o pior na função deles. Tu vai encontrar Cavaleiros de Prata e Cavaleiros de Ouro que são muito melhores, certo? Só que no início a gente tem dificuldade de encontrar essas peças e ainda mais que elas sinergizem umas com as outras e também conseguir fazer que elas tenham um nível de estrela alto. Então agora eu vou mostrar para vocês como funciona para evoluir um personagem, certo? Quando tu pega um personagem de 3 estrelas, deixa eu vir aqui para evoluir. Ó, depois de um certo momento você vai liberar o salão de cavaleiros, certo? Então eu vou pegar um personagem de 3 estrelas aqui. Ó, todos os personagens que seguem essa fórmula, tá? Quando ele é 3 estrelas, tu vai precisar 3 cópias de 3 estrelas para evoluir ele para 4 estrelas, certo? Então é uma fórmula, tu precisa 3 iguais para ir do 3 para o 4. Para ir do 4 para o 5, já é diferente. Deixa eu pegar um personagem 4. Ó, tá vendo que não tá mais a fotinho de fundo e sim a máscara do Gêmeos? O que significa isso? Que tu vai precisar de 3 personagens, fusionar 3 personagens para evoluir. No caso aqui, o Geki do nível 4 para o 5. Só que não precisa ser o mesmo. Pode ser qualquer personagem que tenha o mesmo elemento. Se tu for olhar aqui na foto de cada personagem em cima à direita, tu vai ver que tem um dos elementos, água, fogo, terra e
e coração. Não, brincadeira. Água, fogo, terra e vento. Então, quando você pega personagens inúteis, por exemplo, como os Cavaleiros Negros, vale a pena evoluir eles porque eles vão acabar funcionando como ficha de evolução. Então, se eu tenho um cavaleiro, por exemplo, o Shun Negro, ele é de terra. Então, se eu evoluir ele para o nível 4, eu vou poder usar ele como um dos dois que eu preciso para evoluir o meu geek adiante. Certo? Então, assim, agora a gente entende que não precisa 4 personagens 4 idênticos para tu ir pro 5. Apenas que sejam o mesmo número de estrelas e do mesmo elemento. Certo? No nível 5, já volta pro padrão de ser o mesmo personagem. Ó. Se eu quiser evoluir o meu Afrodite para 6 estrelas, eu vou precisar de 2 cópias de 5. Agora, em vez de ser 3 cópias, são 2, mas tem que ser o mesmo. E quando tu vai para 6 estrelas, volta para aquele padrão. Tu precisa mais 2 fichas, mais duas unidades que sejam do mesmo elemento e com o mesmo número de estrelas. Entendeu? Então, no futuro, por exemplo, quando tu libera os Cavaleiros de Ouro, tu já pode tirar o Ikki do teu time. O Ikki é um personagem de fogo. Então, eu fiz vários Ikki 6 estrelas para transformar o meu Aiolia e o meu Mu em 6 e 7 estrelas. Perfeito? Então, todos os personagens tu acaba reaproveitando. E depois, quando você tiver em 7, tu vai precisar de uma cópia de 6. Então, tu vai ter que fazer o gacha, conseguir o personagem 5, evoluir o 5 para 6, e aí tu usa ele para evoluir o teu 7 para o 8. Então é assim que funciona, ele tem essa lógica. Então todos os personagens funcionam da mesma maneira. Inclusive a Athena, que é uma categoria diferente, que ela é deusa, né? Para mim evoluir a minha Athena para 7 estrelas, eu usei 2 personagens de água de 6. Entendeu? Então, essa é uma fórmula que sempre se repete e muita gente não se dá conta. Então, qual é o personagem que vai ficar com a gente pelo menos por 5, 6, 10 dias? É o Shiryu. E ninguém fala disso. Se tu for olhar em qualquer site, as pessoas ainda não perceberam o quão importante é o Shiryu. Ele não é uma peça extraordinária, certo? Por exemplo, o Doku. O Doku ele é simplesmente a versão melhorada do Shiryu. Ele tem uma habilidade a mais, ele buffa a equipe inteira, ele tanca mais, dá mais dano. Ele é um personagem simplesmente melhor que o Shiryu em tudo. Só que qual que é o detalhe? O Shiryu é muito fácil de conseguir. E se eu soubesse disso, se eu tivesse levado essa informação em consideração quando eu comecei, eu já poderia talvez ter um Shiryu 8 ou 9 estrelas, sem gastar um centavo do meu bolso. O que eu fiz? Eu usei o Shiryu como peça de fusão para outros personagens e acabei tendo muitos personagens mesclados que eu não precisava. Então, o Shiryu é um tanque extremamente consistente. Como eu falei para vocês, 12% da vida máxima dele vai para a equipe inteira. Então, tu tá fazendo aquele teu personagem que é importante ficar 12% mais tanque, porque tu tem o Shiryu na equipe. Então, aí se ele tá evoluído para 7, 8, 9 estrelas, vai demorar muito tempo até que tu tenha um Cavaleiro de Ouro que seja melhor que o dele. Tu entende? Então, essa é uma peça que vai muito longe contigo. E tu consegue montar, ele é um tanque genérico, ele dá vida para tua equipe e tanca um absurdo. Então tu consegue montar ele, botar ele em quase qualquer equipe. Então assim você consegue entender o que você busca numa equipe. Mas como conceito geral, eu gosto de pensar da seguinte forma: uma das melhores formas de montar a tua equipe é pensar assim: qual é a minha peça mais forte? Qual que é a minha peça que dá mais dano, que mais faz impacto na partida? No momento, é o meu Máscara da Morte. Hoje é o primeiro dia do evento do Aioros, eu ainda não consegui desbloquear ele, e mesmo que eu desbloqueasse, ele ia ser 5 estrelas, então vai demorar um bom tempo até que ele seja melhor que o meu Máscara da Morte. O Máscara da Morte é um personagem todo focado em dano, que ele bate em área, pega o time inimigo inteiro e cada inimigo que morre ele cura a vida, fica mais tanque e dá mais dano até o final do round. Então ele é um personagem monstruoso. Qual que é o problema dele?
ele começa papel. Então, se tu não tiver uma equipe na volta dele para manter ele vivo e deixar ele brilhar, ele só vai morrer no início e GG, entendeu? Então, por que eu uso essa equipe hoje? Eu tenho minha peça central, que é a Máscara da Morte. Eu tenho o Aldebaran, que ele tem uma passiva que faz todos os inimigos dar auto-ataque nele. Eu tenho o Mu, que é o melhor suporte do jogo. Ele cura, dá debuff e buffa o teu time. Ele dá debuff no inimigo e buffa o teu time. E ainda dá dano em área no especial dele. Então, tipo, é o personagem mais completo do jogo e de fácil acesso é o Mu. Eu acho que 9 a cada 10 jogadores profissionais hoje, ou jogadores de alto nível, eles têm um Mu na equipe. E junto com o Mu, tu usa a Athena também, porque a Athena ela sinergiza com o Mu. Porque quando a Athena está em jogo, a tua equipe inteira se cura mais. Então a Athena cura mais que o Mu e o Mu cura mais porque a Athena está no time também. Então todo personagem que tiver uma função de cura vai se beneficiar pela Athena e o Mu faz todo mundo brilhar. E aí o meu último personagem que sobrou foi o Aiolia, por eu gostar muito dele, por ele ser relativamente tanque, e porque ele comba com a Athena, que assim como o Seiya comba com o Yoga, o, o Aiolia, ele tem o ultimate dele, ele é mais forte se a Athena estiver na equipe. Então por isso eu montei essa equipe agora. Então, por exemplo, o que eu poderia mudar na minha equipe? Eu posso trocar o Aldebaran pelo Doku, que é o melhor tanque do jogo. Eu posso trocar o Máscara da Morte pelo Aioros ou pelo Saga, quando eu tiver eles fortes o suficiente. Mas essa lógica sempre fica. Tu tem um ou dois personagens que brilham e o resto do time gira em torno deles. E tu tem que manter essas duas peças principais vivas o mais tempo possível para eles fazerem a diferença, né? Então, essa é a linha de raciocínio que a gente tem que ter na hora de montar uma equipe. Esse vídeo já se estendeu bastante, eu quero fazer vídeos mais curtos, de 5, 8, 10 minutos. Já chegamos no 17, mas eu espero que vocês tenham entendido. Peço que vocês deixem as dúvidas nos comentários, o que vocês estão achando do vídeo, da forma que eu explico, para que eu possa estar ajudando vocês a evoluir também. Perfeito? Então, muito obrigado. Por favor, deixa o like, segue o canal e nos vemos no próximo vídeo.